Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu vou ler com vocês Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas, né? Então, olha o que Paulo diz aqui, né? O povo de Roma, os romanos, né? Paulo, ele diz ali que se com a nossa boca nós confessarmos, né? Aqui ele fala: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas Paulo diz mais aqui: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a nossa boca, gente, ela tem que jorrar bênção e não maldição. Com a nossa boca nós confessamos, nós falamos. Então você precisa entender que as letras, elas não têm poder algum até que penetrem como conhecimento no coração, gerando fé, a ponto de sair da nossa boca com autoridade. Então elas serão como uma espada de dois gumes, como está escrito em Hebreus 4:12. A espada, ela está na nossa boca e no nosso coração. Isto é, a palavra da fé que é pregada, a palavra da fé que nós ouvimos. Paulo disse que a letra mata. Por quê? Se eu tiver só a letra e eu não tiver a revelação da palavra, a letra mata. Eu preciso ter a revelação da palavra quando eu ler, quando eu ouvir. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, a fé, ela é gerada no nosso coração. Nós ouvimos e o nosso coração, a palavra, ela começa a ser gerada dentro de nós. Ela gera vida, né? Ela gera vida. Porque ele disse aqui: se com a tua boca confessares que Jesus, né? Que Jesus, olha o que ele diz aqui. Se que tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é com a minha boca que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É com a minha boca que eu confesso quando nós estamos em uma igreja, quando a pessoa ouve uma pregação, nela na igreja, sempre o pastor no final ali do culto, ele sempre faz o apelo. Tem alguém aqui que, né, quer aceitar Jesus, ainda não aceitou? Tem alguém aqui que quer se reconciliar? Por quê? Ele vai fazer uma oração à parte com aquelas pessoas e elas vão
repetir aquilo que o pastor for falado, movido pelo Espírito de Deus, fazer a oração para a pessoa aceitar a Cristo. Mas ela precisa falar. Se ela não confessar, de nada vai ter efeito. E assim ele diz, se com a tua boca confessares, é com a nossa boca que nós confessamos, gente. É com a nossa boca que nós geramos vida ou maldição, morte. É com a nossa boca. A palavra, gente, é a espada do Espírito. É a armadura de Deus. A palavra diz o que nós devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mal, estar vestido com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra, e com os nossos pés calçados com as sandálias da preparação do Evangelho. É a palavra que nos veste e nos reveste. Porque é através da palavra que nós rebatemos os dardos inflamados do maligno quando vem na nossa mente. Ela é um capacete. Por que o motoqueiro coloca um capacete quando ele vai dirigir a moto? Por quê? Porque ali o capacete, ele protege ele na queda. Ele coloca aqui também, né, uma viseira para que não venha aqueles bichinhos que vêm contra, né? Para que nenhum entre no olho dele, para que não venha aquele proteger, né, a cabeça dele. Então assim é o capacete aqui, gente. Ele serve para proteger a nossa cabeça, os nossos ouvidos. Cuidar aquilo que nós estamos ouvindo, porque se descer aqui, por isso nós temos a couraça da justiça que nos veste aqui, é a palavra. O salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra nos veste, nós enchemos o nosso coração da palavra. E vai falando o cinturão da verdade, o escudo da fé, que vai rebater, que vai nos proteger contra golpes, investidas, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aquele obreiro aprovado deve manejar bem a palavra da verdade, gente. É a palavra. Quando você estiver passando por uma luta, você tem que confessar a palavra. Você tem que declarar ela, porque ela gera vida. E a palavra é a espada do Espírito. Onde está o Espírito? Está dentro de nós. As palavras que são espada, gente, não são as que saem da nossa mente, mas do coração através da boca. Podemos cortar muitas coisas da nossa vida com a espada que sai da nossa boca. Por isso fale a palavra. A espada, gente, ela serve para quê? Para cortar. Cortar muitas coisas ruins da nossa vida. Que muitas vezes você ouviu no decorrer da tua vida. Palavras depreciando a tua vida, dizendo que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém, que você não ia vencer, que você isso, que você aquilo. E estas palavras que você ouviu a tua vida inteira geraram em você e estão no teu coração crenças limitantes, as quais você fala o tempo todo. Isso não é para mim. Eu não nasci para ser feliz. Não, isso porque você creu uma vida inteira naquelas mentiras que falaram a teu respeito. E o que foi dito? Palavras você ouviu, guardou e você confessa.
Então você deve fazer isso com a palavra de Deus. Mude esse cenário. Guarde a palavra no teu coração. Ela deve jorrar daqui. Você deve gerar vida. Aonde tem morte, você deve olhar para aquela situação e dizer: o meu Deus é maior. O meu Deus, sobre todas as coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você, gente, não precisa falar, né, o que todos os religiosos falam. Você tem que declarar a palavra. E quando a gente declara a palavra, a gente confessa a vida. Porque qualquer coisa contrária à palavra é mentira. Porque a palavra é verdade. Você precisa estar plenamente convicto disso. Se o diabo vier tentá-lo dizendo: você é um derrotado, você tem que dizer: é mentira. Porque está escrito que eu sou mais que vencedor. Se ele disser que você é doente, diga: está escrito, eu estou curado pelas feridas, pisaduras de Jesus. Se ele disser que você é um miserável, diga: está escrito, meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus é o Deus dono do ouro e dono da prata. Davi disse: eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. É isso que você tem que falar. E não ficar deixando essas palavras dentro de você. E quando você fala, aquilo que você fala é escrito no mundo espiritual. Então você deve falar a palavra. Você deve confessar ela e dizer: sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor. Eu já conquistei. Eu sou vencedor. Aquilo que falaram um dia de mim é mentira. Você tem que dizer: Satanás, eu não acredito nas tuas mentiras, porque a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então, não viva mais limitado. A palavra é bem clara. Nós confessamos com a nossa boca, com o nosso coração. Porque ela vai falar do que aqui está cheio. E o que está cheio o teu coração? Olha o que Paulo diz aqui. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Quem você tem invocado? Deus ou o diabo? Porque quando você fala de derrota, de miséria, quando você fala de doenças, você está falando de Satanás. Você não está falando de Deus, de Jesus. Você não está falando dele. Então, aquele que busca Deus, que invoca o nome dele, esse não vai ser decepcionado. Mas aquele que invoca Satanás, confessando que é um derrotado, que é um miserável, que é isso, que é aquilo, quando você faz isso, você está invocando as trevas para a tua vida. Você sabia disso? Você está invocando, chamando à existência miséria, escassez, uma vida financeira escassa, quando você invoca ao contrário. Mas quando eu invoco a Deus, como diz aqui, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que diz aqui. Então, por que Paulo diz aqui, né? Paulo, ele tinha uma inteligência e ele aprendeu também muito com Pedro, um homem simples do povo, mas que caminhou com Jesus. E então você precisa compreender, andar com pessoas
que vão te enriquecer, pessoas que vão te abençoar, pessoas que vão te dar palavras de ânimo, não pessoas que vão te colocar para baixo. Aquela pessoa que você vai pedir um conselho e ela vai te dar um todo torto. Então, aquele que invoca o Senhor não vai ser decepcionado. Então, invoque o nome dele. Invoque, chame, clame. Mas pare de invocar o inferno para a tua vida. A palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. E se o teu corpo, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Isso é muito sério. Então, como eu ouço as palavras, elas vão ser geradas aqui. Vida. A palavra é viva e eficaz. Ela penetra mais do que uma espada de 2 gumes que faz a divisão entre as juntas e a medula. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Se você praticar, se você falar, confessar, declarar, você vai ser mais do que vencedor, como diz a palavra. Agora, eu tenho que cuidar o que sai da minha boca. Tem pessoas que comem pão de dores, miséria, escassez, porque elas confessam: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para nada. O meu salário, quando eu recebo, vai. Tem que pegar, às vezes, até o limite do banco, e assim vai. Por quê? Porque a palavra diz ali que muitas vezes a pessoa recebe e coloca num saquetel furado, coloca num saco que ele não tem fundo. Quando? Quando ela fica com tudo. Quando ela não é fiel a Deus, o migrador, o cortador, o destruidor e o devorador vão agir na tua vida. A palavra diz: eis que eu repreenderei o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, através da tua fidelidade. Então, quem não é fiel a Deus, já sabe. Não adianta culpar a Deus, porque esses demônios vão agir na tua vida financeira. Vão agir. E daí eles só são repreendidos por Deus através da tua fidelidade. Então não adianta você reclamar se você não faz a tua parte. Se eu quero a bênção, eu tenho que seguir o que está escrito aqui. Se eu quero viver bem, eu tenho que confessar a palavra. E quando eu confessei que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o Senhor. Eu sou serva. E Ele nos abençoa. Ele nos guarda. Ele nos livra. Ele cuida de nós. Quando nós invocamos o santo nome do Senhor, quando eu invoco a Deus, quando diante da circunstância, diante do mar vermelho ali, quando Moisés clamou, Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eles passaram com os pés secos, enxutos para o outro lado. Quando eu me lembro desta cena do mar, eu fico pensando. Imagina, as águas subiram como paredões. Aquele povo passou aqui no meio. Já pensou que do lado, aqui estava o mar, eles estavam aqui no meio. Aqui nos ladinhos, eles podiam ver, gente, os peixes ali. Você já imaginou você caminhando e olhando assim do lado, aquele peixe, aquele tubarão, sei lá eu o que ali, e eles passando? Já pensou? Olha o que Deus faz quando você crê,
quando você confia, quando você deposita a tua confiança nele, quando você invoca, ele abre o mar para você passar. No deserto ele faz um caminho. No deserto não existe caminho. O vento vai levando areia toda hora, todo momento. Não ficam rastros, não ficam pegadas. Mas ele abre um caminho para você, é o que diz a palavra. Só Deus pode fazer. E nós só precisamos confiar, crer, confessar a palavra, confessar vida. Porque a palavra é a espada do Espírito, gente. E onde é que está o Espírito? A palavra diz que o meu corpo é o templo, é a morada do Espírito de Deus. Então, se o Espírito ele está dentro de nós, a palavra deve habitar em nós. E mais nada. A palavra, a presença, ser guiado, ser conduzido, ser dirigido pelo Espírito para viver o milagre, para receber o melhor de Deus, invocar a Deus, gente, enquanto nós podemos achá-lo. Buscar Ele de madrugada, orar, ter intimidade com o Pai. É isso que nós devemos fazer. E é isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer intimidade. Ele quer que você confesse a palavra. Quando eu já falei aqui, do Jó, Deus conhecia o coração do Jó. Quando ele disse para Satanás, meu servo, Jó, íntegro, reto e se desvia do mal. E em todo momento em que Jó passou por aquela adversidade, em nenhum momento Jó murmurou contra Deus, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Só que ele tinha uma portinha aberta, o medo. Mas depois que ele conheceu Deus como ele não conhecia, porque ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Já pensou? Então que você comece a ver a Deus. Primeiro nós começamos ouvindo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito, para que a fé seja gerada no teu coração. Se alimente da palavra, confesse a palavra, declare a palavra diante da adversidade, diante do problema, da doença, de um problema financeiro que você pode estar passando. Confesse a palavra. Não olhe para os números, não olhe para as dificuldades. Olhe para Deus, olhe para a palavra. Olhe para Jesus e confesse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, a situação é essa, mas isso aqui é para os olhos naturais. Mas mediante os meus olhos da fé, eu fico com a tua palavra que diz que o Senhor é o meu Deus e que o Senhor é o Deus dono do ouro e dono da prata e que o meu Deus, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as minhas necessidades. Não são algumas, são todas. Quando você deixa o Pai cuidar de você, quando você lança para Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida. Mas eu preciso lançar para Ele, deixar que Ele me cuide, que Ele me guarde. De que maneira? Confessando, declarando para as trevas, para o inferno, quem é o teu Deus. Quem é Jesus? Porque se você não confessar a palavra, eu já falei aqui sobre os filhos de Seva, eles queriam expulsar demônios, mas eles não conheciam Jesus e nem a palavra. Quando eles chegaram para os demônios e disseram, o demônio disse, eu te conjuro pelo Jesus que Paulo prega.
O demônio olhou para ele e disse assim: eu bem sei quem é Jesus. E bem sei quem é Paulo. E você quem é? A palavra diz que eles saíram nus e envergonhados, eles apanharam dos demônios, gente. E tem pessoas que estão apanhando do inferno porque não são conhecidos. Sabe por quê? Porque quando você pisa no chão, o diabo tem que saber quem você é. Quando você abre a tua boca para orar, o diabo sabe quem você é. Quando você confessa a palavra, o diabo sabe quem você é. É através, do que você fala, que o diabo sabe quem você é. Ele olha e diz: esse aí eu não posso me meter, não. Esse aí não dá. Porque os demônios creem e eles estremecem, porque eles sabem quem é Deus. Então você tem que mostrar para o inferno quem é o teu Deus. Quem é o Deus que você serve. E você só faz isso quando você confessa e declara a palavra todos os dias. É um exercício diário. Assim como você vai na academia, como você caminha, como você... é a palavra de Deus. Então que você reflita nesta palavra. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas comecem a te invocar. Que elas comecem a declarar o teu nome. Que elas comecem a confessar que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Que elas comecem a tomar posse daquilo que o Senhor tem escrito aqui para cada um de nós. E que o Senhor abençoe, que o Senhor dê entendimento e sabedoria para cada um, Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, pela tua mão de poder, nos guardando o nosso estado, nosso país e todos os nossos irmãos que estão no mundo, passando por aflições, por necessidades, e o Senhor tem os guardado e os livrado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.